24 de outubro de 2023, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15b, 17, 19, 20b, 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem e pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós agora, acompanhando o texto de Romanos, vamos entrar nessas questões sobre o pecado. Paulo faz para a comunidade de Roma uma explanação da doutrina do pecado. E nós, a partir desses textos, evidentemente de alguns outros, é o que a igreja produzirá, né? Será o fundamento para a doutrina chamada assim de doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original, meus queridos, ela não é aceita pelos nossos irmãos separados, os nossos irmãos protestantes, né? Por quê? Eles não aceitando a doutrina do pecado original. Qual é a doutrina do pecado original? Que pelo pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado, todos os seres humanos nascem em estado de pecado. Nascendo em estado de pecado, nascem também em estado de morte. A morte entrou no pecado, entrou no mundo pelo pecado de Adão e Eva, e ela se estende a todos os seres humanos. Todos os seres humanos morrem porque todos pecaram por meio do pecado de um. Ou seja, nós estamos interligados uns aos outros. Esta é a doutrina do pecado original. Os nossos irmãos separados protestantes não aceitam. Se eles não aceitam essa doutrina do pecado, eles também não aceitam a doutrina do batismo de criança, né? Se eu não acredito que uma criança nasce em estado de pecado, eu não vejo necessidade de batizá-la, né? Só que olha o texto que nós lemos hoje, é claro esse texto. E não somente esse texto, como também, esse texto está também na Bíblia protestante. Não sei como que eles interpretam isso e como que eles rebatem a doutrina do pecado original, tendo nas mãos esse texto. Esse texto é claro, olha só, o versículo 19. Com efeito, como pela desobediência de um só, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Tá claro aí. Pela desobediência de um só, toda a humanidade foi estabelecida numa condição, numa situação de pecado, que é o pecado original. Qual é esse um só que pecou e que fez com que todos os outros nascessem em estado de pecado? É Adão e Eva, tá? Evidente que depois ele vai dizer, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça, que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo oferecendo-se em sacrifício por nós, né? Ele também apagou o pecado de todos os seres humanos. Como a culpa foi espalhada para todos os seres humanos pelo pecado de Adão, a justificação, a salvação foi espalhada e todos podem beber dela pela entrega de amor de Jesus Cristo. Olha que bonita teologia, né, do pecado original. Então é por isso que nós cremos que há a necessidade e urgente de batizar crianças. Elas nascem em estado de pecado, não pecado moral, né? É uma diferença. Pecado moral, o que é, padre? Pecado moral é aquele que eu cometo por conta própria, querendo cometer, sabendo que é pecado e livremente. Isso é chamado pecado mortal, pecado moral. Tá? Claro que um bebezinho não tem consciência para pecar, não está ainda na luz da razão. Só que ele nasce em estado de pecado original, não de pecado moral. Mas, sendo pecado original ou moral, ele precisa ser batizado para ser purificado, para se tornar, para ter novamente um coração semelhante ao coração de Jesus, puro, imaculado. Por isso que batizamos crianças, sim. Né? O batismo para nós não é somente um sinal que nos faz participar da igreja. Isso também. Se fosse só isso, valeria a pena batizar só adulto. Porque aí o adulto tem consciência do que está fazendo, de querer ser igreja. Mas não batizamos só para tornar igreja, batizamos para pagar pecado original. Então, por isso, batizamos crianças. Não sei se deu para vocês entenderem. Leia de novo o versículo 19 desse capítulo 5 de Romanos. Depois abra na Bíblia. Leia o capítulo 5 inteiro de Romanos e você vai entender por que a igreja tem a doutrina do pecado original. Está na Bíblia. Né? Olha só o versículo 17. Por um só, pela falta de um só, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Quem são esses que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça? Né? Para poder reinar na vida com Jesus. São as crianças que são batizadas. Elas recebem o dom gratuito e superabundante da graça que apagam aquela herança que elas herdaram lá de Adão e Eva. Tá? Então, você que está me escutando, você que é católico, professa essa fé, conhece a verdade, a verdadeira interpretação da Escritura, né, da doutrina, da tradição, nós batizamos crianças por dois motivos. Tá? Primeiro motivo, porque elas nascem com a alma morta. Pela falta de um, a morte entrou na vida do gênero humano. Olha só, está escrito no texto daqui hoje. Então a criança nasce morta espiritualmente. A alma da criança está sem a vida, que é a caridade, que é a vida que vem de Deus. Ela nasceu em estado de pecado. Por isso, esse é o primeiro motivo pelo qual nós batizamos. Quando a criança desce às águas, seja por ablução, seja por imersão, ela morre, é sepultada com Cristo e ela renasce com a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Então, o primeiro motivo, a criança nasce em estado de pecado mortal, nasce com a alma morta. Segundo motivo pelo qual batizamos, nós desejamos, é claro que aí é o padrinho, a madrinha que vai testemunhar isso, nós queremos que essa criança seja um crente, um cristão, uma cristã. Por isso nós queremos que ela seja igreja. Então, por intermédio da fé dos padrinhos, a igreja admite essa criança à sua família. A criança passa a ser igreja, passa a ser crente, passa a ser cristã. Então, dois motivos: apagar pecados e tornar a criança membro da igreja, membro do corpo místico de Cristo. Esses dois motivos. Então entenda isso. E quando
a fé for questionada, você sabe responder. Você sabe responder. E aí, meus queridos, aí nós vamos entendendo porque se você nascesse pleno, como a Virgem Maria, o único ser humano que nasceu pleno, também João Batista, mas João foi concebido em estado de pecado original, né? Quem foi concebido e nasceu em estado de pureza, de santidade, foi a Virgem Maria. Se nós tivéssemos, de fato, nascidos, fôssemos nascidos como a Virgem Maria em estado de perfeição, né? Por que é que a gente observa em crianças bem pequenininhas traços de pecado já? Sabe como a criança é birrenta, a criança ela é egoísta, a criança ela é vingativa. Você vê nisso já em criança pequena. De onde vem isso? De onde vem isso? Né? Muito antes da criança ter a luz da razão para poder imitar pais e mães ou aqueles com quem ela convive, porque nós conseguimos reproduzir algo quando nós temos a luz da razão. A criança, até, evidente pelo Código de Direito Canônico, a luz da razão é atingida aos 7 anos. Só que antes de 7 anos a criança já sabe distinguir as coisas. Mas você pega quantos anos uma criança consegue aprender coisas? Às vezes você vê criancinhas de 2 aninhos já, teimosas, birrentas, egoístas. De onde vêm esses ímpetos pecaminosos? Não vem de uma aprendizagem. Vem da alma delas que batizadas ou não, possui aquela tendência ao pecado, que se chama concupiscência. Então, quando Adão e Eva peca, entra no mundo a morte. Está escrito no texto de hoje, que depois você vai ler. Quando Adão e Eva pecam, quando os dois pecam, entra no mundo a morte. E todos os seres humanos depois deles nascem mortos espiritualmente, como eu já falei, ou em estado de pecado original, e nascem também com a chamada concupiscência, que é essa tendência a pecar. Sabe aquele imã que vai nos puxando ao pecado? Não sei, você tem a experiência de... Eu não sei se você foi batizado como adulto ou como criança, que a igreja também batiza adulto, claro. Se você foi batizado como adulto, foram apagados todos os seus pecados. Mas por que você volta a pecar de novo? Porque o batismo e nenhum sacramento apaga a concupiscência, a tendência ao pecado. Uma vez que nós conhecemos algo, mesmo um ato pecaminoso, nós temos a tendência de voltar a cometê-lo. Isso é natural. Isso que se chama concupiscência. Então, os sacramentos, o batismo ou depois do batismo, o sacramento da penitência, apaga a culpa do pecado. Mas a tendência continua. Por isso que nós temos que lutar e teremos de lutar até o fim da nossa vida pela santidade, né? Lutar contra as tentações, né? Seria tão fácil, né, minha gente, entre nós, se quando fôssemos batizados apagasse, além da culpa do pecado, apagasse também a tendência a pecar, nós não voltaríamos a pecar mais, né? Mas não é, apaga só a culpa, a tendência não. Então, força e coragem, precisa vencer as tentações. E nós somos tentados de todos os lados, meus queridos. Nós somos tentados de todos os lados. Por isso que nós temos que vencer, que enfrentar a tendência a pecar, que se chama tentação, que se chama concupiscência. Como nós estamos lidando com isso, né? E às vezes pode acontecer o seguinte, minha gente. Pode acontecer, você, eu, nós, de perdermos o interesse de lutarmos pela santidade. Sabe, pessoas que se acostumam com seus pecados, não aguento mais lutar com isso aí, deixa pra lá, né? E a pessoa vai cada vez mais se tornando pessoa espiritualmente morta. Por quê? Porque já não luta pelo pecado, por vencer o pecado, pela vida de santidade. Não luta mais por isso. Que esse não sejamos nós, estes, mas que nós sempre tenhamos o desejo de estar dentro da vida de santidade, da vida que nos leva a Deus, que torna Deus presente em nossa alma. Não é fácil não, minha gente. Não é fácil não, porque quanto mais a gente conhece as coisas, mais desafiador se torna, porque os ímpetos estão aí. Se você é leigo,
se você está na igreja, se você é padre, se você é bispo, se você é papa, se você é qualquer coisa que seja, você é tentado da mesma maneira. E pior é a luta, porque você tem um conhecimento cada vez maior daquilo que consiste em luta e que precisa ser vencido. Então, arregaçar as mangas e bora recomeçar, né? Bora recomeçar. Lutemos para ser de Deus. É um desafio. Cada um tem o seu, cada um olha para a sua existência pessoal, não ficar olhando para a vida dos outros e deixar que Deus vá nos modelando, nos santificando. Se eu olhar para trás e ver, eu cresci em muitos pontos. Tem coisas que eu era no passado que hoje já não sou, venci. Se eu posso olhar para trás e ver que aconteceu essa transformação, louvado seja Deus. Agora, se eu olho para trás e eu vi que eu regredi na prática da santidade, aí preciso me preocupar. Por que Deus nos coloca neste mundo? Para que nós amadureçamos, cresçamos, para que nós, a cada tempo que passamos aqui, possamos olhar para nós mesmos e dizer: eu estou cada dia mais próximo de Deus. Tomara que Oxalá seja a minha situação e a sua. Não nos preocupemos. Arregaçar as mangas e bora lá enfrentar as nossas concupiscências, os nossos ímpetos e buscar a Deus. Não é fácil. Isso começa, minha gente, não é só questão moral, sexual, né? Tem gente que pensa que pecado é só de cunho sexual. De tal maneira que quando a pessoa não tem essas tendências, nessa dimensão da existência, a pessoa se acha santa. Não é não, né? De todos os lados, nós somos provados. De todos os lados, de todos os jeitos, de todas as dimensões, em todas as dimensões da existência. Sua relação com o dinheiro, sua relação com o poder, seu modo de se relacionar com as pessoas, seu modo de encarar a vida, seu modo de encarar o seu trabalho, seu modo de encarar sua vida intelectual, seus estudos, o seu modo de levar a prática da religião, o seu modo de viver a fé, de viver a vida de oração, de viver a vida sacramental. De todas as dimensões, em todas elas, nós podemos deslizar, entrar em estado de pecado. Aí a gente tem que refletir todas as dimensões da nossa existência. Eu estou sendo ou não segundo o coração de Deus, santo. Nossa, e a gente vai pensando assim, vai falando, nossa, como é desafiador. É mesmo, minha gente. Viver fora do projeto de Deus é a coisa mais fácil que se tem, né? É só você abrir os braços que a vida vai te levando para o abismo, né? Agora, querer ser de Deus, se aperfeiçoar, lutar contra os pecados, aí é o desafio da vida. Então, que Deus nos ajude a olharmos para nós, nossa caminhada, reconhecer o que é concupiscente em nós, o que tem sido brecha para nos afastarmos de Deus e lutarmos. Que Deus assim nos ampare e nos auxilie. Desejo uma terça-feira abençoada a você, sua família. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.